Capítulo 17. Referências, o tecido da vida. A mente do homem estendida para absorver uma nova ideia nunca volta às suas dimensões originais. Parado no convés de voo, o jovem tenente observou um avião escapar ao controle no momento em que pousava no porta-aviões, uma asa atingindo e quase cortando ao meio um homem, a poucos metros de distância. A única coisa que o impediu, através do horror do momento, foi a voz trovejante de seu comandante a gritar: "Alguém pegue uma vassoura e varra essas estranhas do convés." Não havia tempo para pensar. Ele teve de reagir no mesmo instante. Junto a seus companheiros, o jovem tenente removeu os restos mortais do marinheiro na pista de pouso. Naquele instante, o jovem de 19 anos não tinha opção, a não ser aprender a lidar com a carnificina da guerra. Seria uma lembrança que ele repetiria muitas vezes, para descrever o choque da morte violenta e a necessidade de ser capaz de reagir. Outra experiência que moldou sua vida foi a missão de bombardeio, que realizou não muito depois da tragédia no convés do porta-aviões. Foi enviado para bombardear uma torre de rádio numa pequena ilha no Pacífico Sul, Shishijima. Era um campo de prisioneiros de guerra dirigido por um infame oficial japonês. Bush e a sua tripulação sabiam que ele cometera brutais crimes de guerra contra os prisioneiros, atrocidades indescritíveis, como retalhar alguns homens e pôr pedaços de sua carne na sopa que era servida aos outros prisioneiros, e lhes dizer depois que haviam comido carne humana. Ao se aproximar do alvo, o jovem George Bush estava absolutamente determinado a isolar aquele lunático, pela destruição de seu único instrumento de comunicação, a torre de rádio. No momento em que começou a descer, foi atingido pelo fogo inimigo. A fumaça encheu a cabine, mas ele ainda queria cumprir sua missão. Nos segundos finais, conseguiu lançar a bomba e destruiu a torre. No instante seguinte, deu ordens para os homens saltarem de paraquedas. Virou o avião para o mar e, quando chegou a sua vez de saltar, as coisas não aconteceram conforme o planejado. Seu corpo bateu na cauda do avião, rasgando uma parte do paraquedas e provocando uma escoriação na cabeça. O paraquedas avariado ainda funcionou parcialmente. Pouco antes de atingir a água, conseguiu se desvencilhar. Lutou para voltar à superfície, o sangue escorrendo do ferimento na cabeça. Desesperado, procurou por sua balsa. Encontrou-a, mas descobriu ao subir que os recipientes com água e alimentos haviam sido destruídos pelo impacto da cauda do avião. Para agravar a situação, a correnteza começou a arrastá-lo para a ilha que acabara de bombardear. Pode imaginar o que fariam com ele? Seu medo aumentou à medida que a balsa se aproximava da praia e, de repente, percebeu alguma coisa na água. A princípio, pensou que fosse imaginação sua, mas depois concluiu que era um periscópio. Estava prestes a se tornar um prisioneiro dos japoneses. Mas quando o enorme submarino aflorou à sua frente, constatou que era o Finback, um submarino americano. Foi resgatado, mas logo teve de enfrentar outro perigo. Depois de recolher Bush, o Finback teve de mergulhar apressado, pois os navios inimigos se aproximavam, lançando cargas de profundidade. O submarino só podia mergulhar e permanecer parado em silêncio total.
Só restava à tripulação apelar à sua fé e rezar para que os explosivos não atingissem o Finback.